Como é que as inseguranças afetam as nossas vidas? Será que tem como a gente se livrar delas de vez? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Insegurança todo mundo tem, entendam isso. Todo mundo tem insegurança na vida, porque não existe ninguém perfeito. Somos seres em constante construção, em constante evolução. Então, em algum momento da vida você vai se sentir mais ou menos segura, depende do que você está vivendo. Muitas vezes a gente se sente insegura porque nós acreditamos que não sabemos de algo. Acreditamos que não vamos dar conta, sem nem ao menos nos dar a chance de tentar superar aquele medo ali, aquela insegurança, né? E isso acontece porque quando a gente se depara diante de uma situação que nos deixa insegura, logo vem aqui na nossa mente, e isso nem sempre acontece de uma forma consciente, mas vem aqui, ó, aqueles pensamentos, aquelas crenças que a gente foi adquirindo ao longo da vida em relação aos nossos medos. E isso nos paralisa, isso nos impede de tentar, de seguir em frente, de vencer essa barreira imposta pelo medo. Mas vocês já pararam para pensar como as inseguranças surgem na nossa vida? Surgem bem cedo, porque nós, seres humanos, a gente já nasce dependente. O bebezinho nasce, ele não dá conta de comer sozinho, ele não dá conta de se limpar sozinho, ele não dá conta de fazer nada sozinho. Ele depende de um outro ser humano para ir lá e cuidar das necessidades básicas dele. Então, nós nascemos inseguros. Precisamos que outra pessoa nos passe essa segurança. E essa outra pessoa pode ser a mãe, pode ser a avó, enfim, o cuidador daquele bebê. O natural é que conforme o bebê vai crescendo, ele vai aprendendo novas habilidades e vai se tornando cada vez mais independente. Só que nesse processo de adquirir essa independência, podem ocorrer traumas, podem ocorrer problemas que vão formar ali uma personalidade mais insegura. Vão nascer ali os medos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o medo em si, ele não é uma coisa ruim. O medo, ele é uma emoção natural e instintiva. Inclusive, o medo, ele nos protege diante dos perigos. Ele é o que nos avisa que há algo errado e nos prepara diante daquilo, para agir, para fugir, para lutar, enfim, para preservar a nossa vida. Então, todo mundo tem que ter medo mesmo. O problema é quando esse medo ultrapassa um nível que começa a nos paralisar. Aí eles se tornam inseguranças, né? E normalmente esse medo, ele se eleva por algum trauma que aconteceu. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem melhor como que isso funciona. A criança, ela chega numa certa idade e ela precisa ir para a escola, certo? Vou pegar a fase da alfabetização. Lá na escola, a criança, ela vai ser ensinada a escrever, a ler, a identificar os números, as cores, enfim, ela vai passar por esse processo aí. Aí vamos supor que ela está aprendendo a ler, mas ela tem dificuldade para entender alguns sons, para emitir, para reproduzir alguns sons, e isso dificulta no processo de leitura dela. E aí, quando ela erra, os coleguinhas da classe ali começam a rir dela. Isso vai gerar vergonha. E de acordo com como isso for tratado na sala de aula, pode ser gerado ali um trauma ou não. Pode ser gerado uma insegurança ou não. Se a professora, ela vai lá e conduz a classe que tipo, fala assim: olha, classe, não riam do colega de vocês, porque todo mundo errar faz parte do processo de aprender, é assim mesmo, vocês também não sabem de tudo, todo mundo tá aqui aprendendo. Se ela apazigua a situação e usa aquilo para ensinar para as crianças que é normal errar, que tudo bem, que podemos tentar de novo, provavelmente essa criança, ela vai se sentir confiante para seguir em frente. E isso vai criar nela uma memória, uma crença de que tudo bem errar. Eu estou aprendendo, eu posso tentar de novo, eu posso aprender com esse erro.
Então gera uma confiança para seguir em frente. Mas se a professora deixa passar e deixa os colegas rirem, ou ainda pior, né, reforça o comentário negativo e fala: nossa, você não tem jeito mesmo, você não aprende, eu já expliquei tantas vezes, ai, deixa pra lá, você nunca vai aprender, vai gerar nessa criança uma sensação de que toda vez que eu errar, eu vou ser punido. Então eu não posso errar, e se eu errar, eu não posso contar pra ninguém, eu tenho que esconder os meus erros. Eu vou fazer de tudo na vida pra não errar, porque errar é ruim, é feio, deixa a gente com vergonha, faz as pessoas não acreditarem em nós. Então, essa criança provavelmente ela vai crescer com trauma, e toda vez que ela se vê frente a uma situação nova, essa memória vai vir aqui, ó. E provavelmente ela vai travar de tentar novas coisas. Perceberam? Então as inseguranças a gente vai adquirindo elas ao longo da vida. Tá, Jaine, mas e aí? Tem como se livrar dessas inseguranças? Lembra que eu disse para vocês que todo mundo tem inseguranças? É normal se sentir inseguro frente a uma situação nova, frente a uma situação que nos assusta, que a gente não sabe o que fazer. Mas nós podemos aprender a lidar com essas inseguranças de forma que elas não nos paralisem diante da vida, certo? Então, como que a gente faz isso? Se você teve um trauma, você precisa tratar isso em terapia. Você precisa levar essas inseguranças para a terapia e ir trabalhando isso para que você ressignifique esses traumas e consiga seguir adiante na sua vida, certo? E outra coisa que ajuda muito é vocês pensarem nos motivos de vocês. Para que você quer vencer essa insegurança? Como vai ser a sua vida se você vencer essa insegurança? Claro que há todo um processo. Primeiro você tem que identificar qual que é a sua insegurança. Sua insegurança é medo de falar em público? É medo de ser criticada? A sua insegurança é o medo de dirigir? A sua insegurança é o medo de dar a sua opinião? Então, identifique as suas inseguranças e depois faça o exercício de se visualizar sem essa insegurança. Vou pegar o medo de dirigir, que é bem comum entre as mulheres, né? Se imagine dirigindo. Qual é o motivo pelo qual você quer dirigir o seu próprio carro? Qual é a sensação que você tem quando você se imagina ali no volante, conduzindo? Essa sensação te motiva o suficiente para que você queira vencer esse medo? Essa motivação, ela precisa crescer e ser forte ao ponto de você se importar mais com ela do que com as críticas que possam vir, com os julgamentos, com os erros que você vai cometer para aprender, porque todo mundo comete erro, né, gente? Então pensem nisso, ok? Espero ter ajudado um pouco com esse vídeo. Façam a tarefa que vai ser proposta, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a vencerem as inseguranças, ok?